Boa noite para todos. Boa noite. Eu não consegui cortar meu cabelo ainda. Está me incomodando. Mas não consigo mesmo. Eu estou com duas pessoas que trabalham comigo que estão doentes. Uma, hoje a gente olhou, ela não vai. É uma estagiária, está na área. Ela não está bem de saúde, quem puder orar por ela, o Marcos já conhece. E ela não está bem. Vai agora para uma sessão para ver agora. Já fez uma série de exames, ninguém sabe o que é, começa a dor de cabeça, tá? Agora vai para o neuro, vai para um psicólogo, psiquiatra depois para ver, né, se tem alguma coisa, algum remédio, alguma coisa assim. Mas está meio complicado. O outro que trabalha comigo também, o Fábio, tá e volta, vai e volta do hospital. Então, ou seja, estou sem os dois. E aí, de ontem para hoje também, como eu não estou dormindo aquilo que era necessário dormir, o corpo já está reclamando. Viajei, tem uma semana que eu fiquei viajando direto, não consigo dormir fora da minha cama. E eu fiquei uma semana no interior, fiquei no bairro de São Francisco, São Gabriel. E está sendo puxado. Mas eu sabia, toda semana de oração é complicado. Toda semana de oração. Aí hoje eu disse uma coisa para a Luciana que eu acredito muito. Quando chega em semana de oração, toda vez que eu entro na semana de oração, no meio da semana de oração, por exemplo, hoje eu vim no carro dizendo assim: Senhor, eu não vou fazer mais semana de oração, vou fazer final de semana, não posso pegar a semana toda. Mas toda vez é assim, entendeu? Aí toda vez também eu coloco outra coisa. Semana de oração acontece uma coisa, os problemas acontecem. E sabe o que me deixa feliz? Quanto maiores os problemas, maiores são as bênçãos que virão. Amém. E sempre é verdade. Sempre é verdade. Hoje eu queria conversar com vocês. As pessoas, elas têm uma ideia de área financeira e igreja muito complicada, sabe? Acham que estar na igreja significa que é para você ter prosperidade. E eu vinha com 2 sermões hoje. Estava indeciso e tal. Aí teve uma pergunta de uma pessoa daqui que eu não sei responder, viu? Eu não sei te responder. Não pensei, a pessoa que me perguntou. Eu nunca pensei nessa situação. E aí eu tomei a decisão para esse de hoje. E eu queria que vocês me acompanhassem nisso daí. Eu queria começar com vocês dizendo, na realidade hoje vai ser mais um testemunho do que propriamente dito um sermão. Hoje vai ser um testemunho no lugar de um sermão. Mas de qualquer forma, eu gostaria de contar algumas coisas para vocês. Não é surpresa para ninguém, eu já disse que eu sou ex-aluno do EDESA, e que foi no EDESA que eu encontrei a Igreja Adventista. Fui para lá na realidade porque queria ser professor de artes marciais. Saí de lá, fiquei um ano para fazer teologia, mudança radical de planos, né? Deus sabe de tudo. Pega a tua Bíblia, 1 Crônicas capítulo 4. 1 Crônicas capítulo 4. Eu gosto muito dessa oração e desse camarada. Que eu vou te falar, eu me sentia próximo dele. Eu me sentia como uma ovelha negra. Sabe? Ovelha negra. Meu irmão é médico, meu outro irmão é engenheiro. Né? E eu era ovelha negra. Me achava assim. Minha mãe falava assim. Eu tinha muitos dons, sabe? Era uma pessoa extremamente tímida quando fui para a EDESA. Não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Hoje o pessoal fala assim: você é prego, você pega o microfone. Isso é mentira, você não é uma pessoa envergonhada. Eu sou extremamente tímido. Só que no decorrer do tempo, Deus dá talentos e dá dons. Os talentos e os dons, Deus multiplica para quem quer. Tá? E um dos dons que eu pedi, quando eu cheguei no EDESA, eu já contei para vocês, que eu chegava lá e olhava para aquele pessoal e falava: olha, como esse povo é abençoado.
Eu não tenho coragem de pegar o microfone lá para frente. Não tinha coragem. Por que eu não tinha coragem? Igual esse rapaz. Vamos lá, verso 9. 1 Crônicas 4:9. O que está escrito aí? 1 Crônicas 4:9. Quem lê? Pode ler. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou Jabes, dizendo: Porque com dores veio a luz. Você já imaginou? A mãe desse camarada falou bem assim: olha, o teu nome é a oração de Jabes. E aí fala bem assim, ou Jabes, alguns colocam assim. Eu não vou entrar na discussão se é ou não, sou professor de português, deixo isso para o pessoal das línguas. Eu só sei que esse camarada, ele foi chamado e foi dito o seguinte para ele. A mãe virou para ele e falou bem assim: ó, a partir de agora o teu nome será esse, porque você me causou dor. E essa criança, toda vez quando alguém chamava, ela lembrava: eu causo dor, eu causei dor à minha mãe. Só que ele fez algo, e eu vou te falar que sem conhecer esse camarada, eu vi que minha vida também poderia ser mudada igual a dele. Ele mudou a vida por completo. Irmão, se você pegar a Bíblia de capa a capa, vocês não vão encontrar mais o nome desse rapaz. Ele não aparece em lugar nenhum, não tem história nenhuma dele. Nenhuma. Mas a pessoa que escreveu Crônicas, ao escrever Crônicas, citando lá, está dentro de genealogia, você pode ver, fulano que era pai de ciclano, que era não sei o quê. Aí no meio eles viram esse homem e falaram assim: opa, eu preciso colocar esse detalhe sobre a vida desse homem. Só tem uma coisa registrada sobre a vida desse homem. Primeiro, que ele causou dor à sua mãe. Segundo, a oração que ele fez e que Deus atendeu a oração. Então hoje eu queria que você participasse comigo, vendo a oração, escutando a oração desse rapaz, e eu queria dar testemunhos de como você pode alcançar essas coisas. Testemunho serve para isso, acontece na tua vida e você conta para os outros poderem ter também. Então eu gostaria que você me acompanhasse. Vamos lá, qual o verso 10? Como que ele mudou a história dele, a trajetória da vida dele? Como é que ele fez? Como é que foi a oração dele? Quem pode ficar em pé aí? 4:10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos vivificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero pegar esse texto com calma. Ele diz então: tomara é uma condição, sim ou não? Ele está falando assim: ó, se o senhor quiser, se o senhor achar por bem, se o senhor achar que vai ser uma bênção para as pessoas, para mim, se o senhor achar que isso tudo que eu vou fazer a oração agora é para o bem, é para a minha salvação, pode levar a salvação a outros, então, Senhor, eu quero isso. Tomara. Sabe, primeira coisa, Deus não te chama para essa igreja como as pessoas lá fora falam sobre a teoria da prosperidade, que você está dentro da igreja e só por isso você vai ser rico. Isso é mentira. Isso é mentira. Muito menos que você não vai ser perseguido, ou que você vai entrar e vai ser perseguido. Isso é muito relativo. Nós tivemos homens que estão registrados na Bíblia, que foram cristãos, tiveram dinheiro, muito dinheiro, e não passaram por problemas nenhum. Agora nós já tivemos homens que morreram na pobreza, estavam no cárcere, perderam a sua cabeça, mas o próprio Jesus Cristo falou que nem antes dele, nem depois dele, haveria homem tão grande como João Batista. Então, na realidade, a igreja não prega sobre teoria da prosperidade, que você entra aqui e vai ser próspero. Não é isso. O que nós pregamos é o que esse homem diz. Se depender da minha salvação e a salvação dos outros, e se Deus perceber que Ele pode fazer por você, Ele vai fazer. E olha a oração dele.
tomara. Ele não falou: Senhor, tem que acontecer, se o Senhor quiser. Tomara que me abençoes e me alargue o quê? As fronteiras, que eu consiga influenciar as pessoas. Cada vez mais eu quero ter contato com mais gente. Cada vez mais eu quero abrir as minhas fronteiras. Eu quero ter mais pessoas próximas. Eu quero ampliar. Eu quero ter mais pessoas sendo influenciadas por mim, pela minha vida. Foi isso que Jabes pediu. Ou Jabes? Jabes? Fique qualquer um dos dois. Toda vez eu me confundo com esse nome. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E a única coisa que o autor bíblico diz é assim: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então esse homem não foi registrado em lugar nenhum, não tem história dele. A gente só sabe que ele fez uma oração e Deus alargou as suas fronteiras, colocou a mão sobre ele, o protegeu do mal e nenhuma aflição aconteceu com ele. Eu vou te dizer que não é que nenhuma aflição sobreveio, ao contrário, muitas sobrevieram sobre mim. Mas eu queria te contar algumas coisas. Quando eu estava na dessa, eu achava que eu não tinha condições de, primeiro, ter uma família. Segundo, eu me achava incapaz de ser um bom profissional. E aí começou a acontecer algumas coisas, alguns fatos. Conheci algumas pessoas e comecei a perceber que não era eu, não era o Marcos que fazia a diferença, e sim Deus que fazia a diferença. E quando eu saí do Edessa, eu já saí com duas coisas na minha cabeça. Primeiro, Senhor, eu não quero ter muito dinheiro para esquecer de Ti. Não quero passar necessidades para chegar ao ponto de poder, não me permita chegar ao ponto de reclamar de Ti. Me dê aquilo que eu preciso para sustentar a mim e quando for necessário, quando o Senhor achar por bem, minha família. Sabe, aí eu saí de lá, fui fazendo alguns trabalhos. Lembro que eu comecei numa empresa na época, ganhando R$100, não sei qual era o nome da moeda na época, acho que era R$100 mesmo. E eu sei que eu entrei com 100, mas o primeiro salário já foi 200. E Deus foi abençoando. Quando eu fui me casar, meu sogro deu o terreno e uma parte da casa. Nós tivemos que reformar e ampliar. Meu sogro fazia a construção e eu estava trabalhando e pedi então para que ele comprasse o material, levasse para lá, e eu não sabia o que ele estava pegando de material. E por um motivo eu trabalhava com meu irmão e com meu primo. Meu primo da Batista e meu irmão da Católica. E meu primo começou a pegar no meu pé por causa do sábado, sabe? Chegava na sexta-feira, ele armava tudo para fazer os pagamentos só na sexta-feira. Só na sexta-feira. Aí sabe o que aconteceu? Nós começamos, eu ficava numa situação difícil, porque eu ia para o banco e eu sabia que não era tempo de fazer tudo, separar o dinheiro, porque eu pagava as pessoas em dinheiro. E eu comecei a ficar muito revoltado com aquela situação, porque ele só fazia isso porque ele sabia que não dava tempo, irmãos. Ele sabia que não dava tempo. E aí eu estava chegando ao pôr do sol, e eu falava assim: não, eu posso agora trancar o dinheiro e terminar de pagar na segunda-feira. Mas eu conhecia a história daqueles homens que trabalhavam lá na Alarme Center. Eu sabia que eles precisavam do dinheiro para comprar comida no final de semana. E se eu tentasse segurar, eles não iam comprar comida para os filhos deles. E aí eu adentrava na sexta-noite, eu entrei 1, 2, 3, e aquilo me aborreceu. E eu comecei a falar assim: Senhor, se é para mim ficar, se não é para mim ficar aqui, arrume outra coisa. Quando eu fiz essa oração, 3 dias depois, um colega me ligou perguntando
se eu gostaria de trabalhar com ele. E aí eu tive milagres antes, mas o primeiro milagre financeiro aconteceu naquela época. Eu precisei, irmãos, de sair daquele emprego. Eu deixei meu irmão e meu primo. Podia ganhar muito dinheiro ali. Já estava ganhando mais dinheiro. Eu comecei com 100, passei para 200, e na época que eu saí de lá já estava, em menos de 6 meses, eu já estava ganhando R$500. Eu falei que eu ia me casar, e meu primo perguntou assim: quanto você quer para ficar aqui? Na época R$1.000 era muito dinheiro. Hoje é dinheiro, mas naquela época era muito. E eu falei assim: não, eu quero R$500. E ele falou: então tá bom, então nós vamos aumentando aos poucos, cada mês subir um pouco. Mas eu me sentia mal em trabalhar naquele lugar, por causa da sexta-feira. Sabe o que aconteceu? Eu saí daquele local, fui no Ministério do Trabalho e peguei o cheque. Eu não lembro agora se era 806 ou 906. Mais de 15 anos, a gente esquece. Eu sei que eu saí do Ministério do Trabalho ali no Parque Moscoso, dobrei o cheque, coloquei no bolso e fui de ônibus para Tahiti. E fui direto para o material de construção. Dentro do ônibus eu orava assim: Senhor, o Senhor sabe que eu vou me casar, o Senhor sabe que está agora o casamento, nós vamos entrar para dentro da casa e eu tenho um problema. Eu não tenho dinheiro. Eu vou lá agora no material de construção e nós vamos fazer, depois tem a festa e eu não tenho dinheiro. E aí eu pedi uma coisa para ele. Eu falei assim: tomara, eu não quero ter nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Eu gostaria que o cheque pagasse a minha dívida. Irmãos, eu desci no material de construção Kister, lá no Tahiti, pedi para o rapaz somar. E ainda falei com ele assim: olha, soma direito, porque se você somar errado, eu não vou ter dinheiro para pagar mais. E ele somou uma, somou duas, somou 3 vezes e trouxe a conta. Quando ele colocou a conta, eu tirei o cheque e entreguei na mão dele. Aquele homem deve ter ficado com muita raiva de mim, sabe? Que deve ter passado na cabeça dele assim: se ele já sabia qual era o valor, por que ele me pediu para somar mais vezes? Sabe, irmãos, o valor exato do cheque era o valor exato de todas as compras que o meu sogro tinha feito naquele material de construção. Mas eu não estava satisfeito. Eu saí de lá falando assim: Senhor, eu lhe agradeço por isso, mas eu sou um esposo muito mau. Nosso casamento é amanhã. No domingo nós vamos entrar, no sábado à noite nós vamos entrar para a nossa casa. Agora no sábado vamos fazer a festa, vamos fazer tudo no domingo. Só que eu não vou ter nada para comprar de comida na segunda-feira. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho que esperar 30 dias para me receber o meu salário no outro emprego. Sabe o que aconteceu? Isso era na quinta-feira. Na sexta-feira nós fomos fazer um cartório. E meu irmão do cartório levou 2 envelopes e pediu para me escolher. Eu peguei os 2 envelopes, mas fiquei rápido. Irmãos, dentro do envelope tinha R$100. Naquela época, muito. Eu pude comprar, porque nós tínhamos pouco refrigerante para a festa. Eu pude comprar mais de 20 garrafas de refrigerante. Eu pude chegar e ter dinheiro de sobra para, se faltasse alguma coisa na festa, poder comprar. E eu pude fazer minha primeira compra do mês com R$50 para a gente poder viver um pouco mais. Deus manteve. Alguns anos depois, muitos anos depois, mais de 10 anos depois, alguns anos atrás,
eu passei por um grande problema. Você imagina o seguinte, eu tenho uma empresa de informática. E essa empresa eu tinha 5 escolas. E estava entrando tanto dinheiro, Deus estava abençoando tanto. Você imagina o seguinte, imagine você pagar todas as suas dívidas, todos os seus compromissos financeiros mensais, e quando pagasse tudo, sobraria ainda mensalmente R$800. O que você faria? O sonho, eu estava assim. Irmãos, eu era ancião de aventureiros, desbravadores e jovens. E eu bancava os 3 clubes. Nós íamos sair com os clubes. Se nós saímos com um ônibus, 1/3 do ônibus eu pagava e ainda ia de carro. Eu estava financiando um carro e uma moto ao mesmo tempo. E estava fazendo tudo. Os jovens da igreja iam me pregar com terno. Primeiro você tem que pregar de terno. A mãe me falava que não tinha condições, eu ia lá, comprava o terno e ele me pagava em prestações. Sabe, eu ajudei muita gente. Só que chegou em dezembro, eu tinha uma sobra de R$800. E de um mês para o outro, 3 escolas fecharam a porta e não me falavam. Quando eu fui lá, eles até os computadores que nós tínhamos consertado, uma escola, por exemplo, devia mais de R$1.000 de computadores, ela simplesmente fechou a porta e usou os computadores que deveriam pagar a dívida passada para professores. Os professores já tinham levado. Ou seja, eu recebi mais ou menos uma dívida de R$1.600 e nunca mais recebi. E no lugar de ter agora R$800 a mais, eu tinha R$1.000 a menos. Você imagina, e tinha cheque na associação do Campuri, do Aventuri, e cheque agora voltando só na Caixa Econômica Federal. Porque a gente sempre acha que vai melhorar. Os 5 primeiros meses, eu entrei em cheques especiais, eu trabalhava com 4 bancos, eu fiquei devendo para os 4. Cartão de crédito, todos eu usei o limite. Porque eu ficava assim, não, eu vou pegar mais escolas, eu vou reformar. Tem nada, irmãos. Só na Caixa Econômica foram R$25.000. E eu não tinha condições de pagar nenhuma das dívidas. Eu sei que para piorar a situação, lembra aquela casinha que nós construímos? Eu saí daquela casinha para morar em uma outra. E alugamos a de lá. Meu sogro morava em cima e a casa de baixo era alugada. Nessa virada de ano, além de eu perder as escolas, o meu sogro tinha pedido para trocar, mudou a pessoa que morava na casa. E ele virou para essa pessoa e falou, essa casa é minha, então agora você vai pagar o aluguel para mim. Eu perdi o aluguel da casa, eu perdi as escolas, e eu fiquei desesperado. Nós saímos da igreja da Ataíde e fui para a igreja de Campo Grande. Fiquei 6 meses lá. Tinha dia que eu chegava de moto e eu chorava dentro de casa, antes dos meus filhos chegarem. Eu tive que entregar a moto, que já tinha pago metade da moto, e perdi toda a moto, para não ter essa dívida da moto. Aí eu pedi uma coisa para Deus, eu falei, Senhor, eu só não quero perder o carro. E Ele manteve o carro. Eu não perdi o carro. Naquele turbulhão, aquelas coisas todas, eu aprendi que Deus queria que eu fizesse algo. E aí eu comecei a parar e tal, e aí veio uma coisa na minha memória. Eu não queria pregar mais na igreja, eu não tinha condições, agora na minha cabeça, eu não tinha condições de ajudar ninguém na igreja, de devolver dízimo, de dar ofertas, de fazer mais nada. Aí veio uma coisa na minha cabeça. Uma promessa que eu fiz a Deus quando eu vi as pessoas lá na frente pregando. E na minha mente veio assim, você não pode parar de trabalhar. A igreja em primeiro lugar. Olha, eu chorei muito com Deus. Eu falava, mas por que você deixou acontecer isso?
Por que você não deixou eu ver que as 3 escolas iam fechar? Por que você não deixou eu ver que o meu sogro estava armando isso para mim? Por quê? Por quê? Eram os porquês da vida. A primeira decisão foi não parar de pregar. Não parar de fazer as coisas na igreja. E não parei. Ninguém sabia do problema que eu estava vivendo. E eu continuava saindo da minha casa e indo pregar com o meu dinheiro. Eu bancava toda vez que eu ia pregar. Toda vez. Porque tinha sido um compromisso com Deus lá atrás. Mas não tinha dinheiro nem para pagar as coisas, como é que você faria isso? Mas Deus estava falando, não pare de fazer. Se você é cristão, você tem que viver pela fé. E era isso que eu fiz. Eu fui pela fé. E aí, irmãos, eu comecei a perceber, veio um mês depois, veio outra coisa. Eu passei um mês de angústia, mas eu vi lá, todo sábado. E como as pessoas me chamavam para pregar, e eu falava assim, mas Deus, se me chamar eu vou. Aí me chamavam. Eu nunca me ofereci para pregar, e sempre iam me chamar. E eu fui. No mês seguinte ele falou bem assim, pare de pagar tudo. Isso extremamente, pare tudo. Irmãos, eu tranquei tudo. Eu falei assim, agora eu vou começar do zero. Se tem que estourar banco, se tem que faz tudo. Aí veio uma outra coisa. Comece a devolver o dízimo. Eu tive que ser mandado embora de novo. Agora de uma outra empresa. Eles estavam mudando os donos. E como era uma nova empresa que ia entrar, quem estava entrando queria que eu ficasse. Então a empresa anterior me mandou embora e eu fui contratado no mesmo dia. E aí eu fui ao banco, Caixa Econômica Federal, R$25 mil. E eu não tinha nem 5 mil, eu tinha 4 mil e alguma coisa, 4.500, eu nem lembro o valor exato. Eu sei, irmãos, que eu fui lá 3 dias antes de pegar o FGTS e a multa. E virei para o gerente e falei assim, olha, eu queria pagar minha dívida, mas eu não tenho condições. Aí eu virei para ele, contei toda a história e falei para ele, estou sendo demitido agora e vou ser contratado no outro dia. E eu queria pegar a minha rescisão, tudo que eu receber e quero pagar a dívida. Mas eu não tenho condições mais de pagar mais nada. Se você falar que eu tenho que pagar R$1 a partir disso, eu não tenho condições. E aquele gerente falou assim, olha, isso é muito complicado. Você está dizendo que você vai pagar menos de 20% da sua dívida. Eu falei assim, mas é isso que eu tenho. E fui para casa e pedi, Senhor, pelo menos essa que é a maior dívida, pague. Mas nos meses passados eu tinha, primeiro, ido aonde Ele me chamou. Aonde Ele me chamou para pregar, eu fui. Se Ele me pediu para fazer algo, eu fiz. Agora está nas mãos dele. Tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que alargue as minhas fronteiras. Que tua mão esteja sobre mim e que me protejas do mal. Para que não me venha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois eu fui àquele gerente de novo. Virei para ele e falei assim, olha, o dinheiro está na conta. Saiu agora, acabei de receber. E ele virou para mim e falou assim, rapaz, você tem alguém que gosta muito de você. Tem alguém que gosta muito de você. Eu nunca vi um pedido ser aprovado tão rápido e com valor tão baixo. Irmãos, eu pude pagar a minha dívida de quase 26 mil, de 25 mil e pouco, com menos de 5 mil. Eu saí dali e vi à frente. Sabe, não é dinheiro que move as pessoas. Dinheiro é importante? Claro que é. Claro que é. Ele que paga as suas contas. Mas ele não é mais importante. Eu comecei a aprender que Deus é mais importante. Que a oração é mais importante. Que falar com Deus, estar perto dele é mais importante. Sabe por que tudo isso estava acontecendo? Porque lá atrás Deus me deu uma prova, irmãos, que eu vou te falar que aquela prova eu nunca vou esquecer. Durante a eternidade inteira,
se eu ficar na terra durante 50 anos, toda semana de oração, eu vou citar esse exemplo. Um exemplo não das dívidas. Minha mãe, eu queria fazer teologia, fiz 2 anos teológicos. Eu queria ir para lá, mas eu não tinha condições financeiras de pagar, bem antes de eu me casar. Isso foi um marco da minha vida de lá para cá. Em outubro, no início do mês, a minha mãe recebeu um laudo médico, um diagnóstico médico. Ela estava com câncer no seio. Aquilo foi um baque para ela. Em uma semana ela perdeu todos os cabelos da cabeça. Todos. Foi um choque. Ela teve que arrancar tudo. E aquilo foi uma dor muito grande para mim. Um adolescente de 17 anos. Vendo a sua mãe, coisa mais importante na terra, sofrendo. A minha oração é que Deus tirasse o câncer dela e colocasse em mim. Mas não era da vontade de Deus e não era também meu. Ela tinha que passar por aquilo. Ela brigou 2 anos com o câncer. Sabe o mais importante? Tem muitas histórias, mas a mais importante é que eu estava no Hospital Santa Rita. De manhã cedo, no dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Eu rendi a minha irmã por volta de umas 7 horas da manhã. Uma irmã adotiva que eu tenho. E aí eu fiquei só eu e minha mãe. Eu peguei a Bíblia e li o livro de Jó. Eu sei que meu Redentor vive e que eu verei ele com os meus próprios olhos. Minha mãe falava assim, eu não quero ficar numa cama. Minha mãe agora o câncer já estava bem avançado, foi para 3 lugares, apareceu na nuca, o da nuca estava parado e voltou agora o da nuca de novo, estava crescendo. E ela já não tinha mais condições de falar, ela só ficava deitada. E quando eu li o livro de Jó e olhava para ela, Jó falava bem assim, tudo aquilo que eu temia me aconteceu. E eu olhava para minha mãe e lembrava nitidamente a minha mãe falando, eu não quero depender de ninguém. E eu olhava para minha mãe e falava bem assim, está acontecendo com ela o que aconteceu com Jó. Sabe o que vinha mais em mim? É que logo no início, quando ela recebeu o câncer, ela virava para mim e falava assim, eu ganhei um presente de Deus, do seu Deus. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, o teu Deus me deu o câncer de presente de aniversário. Porque ela fazia aniversário no dia 28 de outubro. E ela recebeu o diagnóstico no mês de outubro, no início do mês, próximo do dia 5. Irmãos, aquilo foi um baque. Naquela manhã, eu olhava para ela, lia, eu comi o livro de Jó naquela manhã. Eu li todo o livro de Jó. Eu devorei aquele livro. E sabe por que eu acho que é tão importante para mim, foi tão importante para mim, que eu queria compartilhar com vocês? É que durante os 2 anos, 2 anos e meio, que ela brigou com câncer, a minha oração para Deus era, eu não permito que você tire a mãe de mim. Você lembra do velhinho? Aquele velhinho tinha mudado. E eu já tinha escutado aquele velhinho. E agora eu estava falando para Deus, eu não me permito a minha mãe. Eu era pegado muito a minha mãe. Naquela manhã, irmãos, ela deitada, eu sentado no sofá que estava lá, lendo. Eu terminei de fazer a leitura, fechei o livro e comecei a olhar para ela. E teve uma coisa que mudou minha vida. Naquele dia eu percebi que minha mãe estava lá, deitada, mas Deus falou comigo que Ele só levaria minha mãe quando eu permitisse. Isso foi nítido. Ninguém me falou, sabe, mas era nítido. E eu já estava vivendo com Ele, com Deus. Eu falava com Ele. Eu orava com Ele. Eu trocava minhas mágoas, meu choro com Deus. E sabe por que hoje eu não tenho medo do que pode vir a acontecer comigo?
porque no passado Deus sempre se fez presente. Amém. Você não pode temer perda de dinheiro. Você não pode temer saúde. Nada. Mas primeiro você tem que ter contato com Deus. Naquela manhã, Deus falou tão forte no meu coração. E eu ouvi tanto a voz, a lembrança da voz da minha mãe, que ela não queria ficar daquele jeito, que eu me levantei, olhei para o corpo da minha mãe sobre aquela cama e virei para Deus e fiz uma oração. Eu disse para ele assim: Senhor, se ela não vai se levantar daí, se o Senhor não é para ela ser curada, se isso não é para a tua glória, se isso não é para a salvação de ninguém, então, Senhor, pode levar. Pode levar. Irmãos, eu nunca tinha orado daquela forma. E sabe o que aconteceu? Quando eu terminei a oração, antes de eu abrir os olhos, meu coração dizia assim: já que você deixou, ela está partida. Quando eu abri meus olhos, eu olhei para minha mãe, eu andei, fiquei na frente da cama, eu pus a mão sobre o pé dela e disse assim: vai com Deus. Fui ao banheiro, saí do banheiro, já abrindo a porta do quarto para chamar a enfermeira, dizendo que minha mãe estava morta. Eu não fui lá para ver se o pulso estava. Eu não fui lá ver nada. Porque eu sabia que Deus tinha ouvido a minha oração. Sabe, irmãos, nossa oração deve ser: Senhor, faça a tua vontade. E Ele vai ouvir você. Se você vai confiante nele, se você vive com Ele, você vai entender o que Ele quer dizer para você. Irmãos, isso não tem como ensinar. Isso não tem como mostrar. Sabe por quê? O gosto da laranja só sente quem chupa a laranja. Não dá para explicar o gosto da laranja. Não tem como. Eu sei que no final tem uma música, mas eu queria que você colocasse de novo Falar com Deus. Projeto para mim, por favor. Sabe o que eu queria? É que você tivesse agora um tempinho, fale com teu Deus, mas sabe, não fale assim, sabe, pedindo coisas. As pessoas pedem muito, a gente pede muito, a gente agradece pouco, mas Deus não é isso, irmãos. Deus não é banco, Deus não é psicólogo, Deus não é uma pessoa que você vai lá para desabafar. Você pode fazer tudo isso com Ele, mas Ele não é isso, a essência dele não é essa. A essência dele, Ele quer ser teu amigo, Ele quer estar do teu lado, Ele quer chorar contigo, Ele quer rir contigo, Ele quer te ensinar a andar, Ele quer mostrar que você precisa pedir perdão, Ele quer te mostrar que você tem que perdoar, Ele quer te mostrar que se Ele te jogar no chão, ou te fizerem armadilhas e te jogarem no chão, Ele está lá. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Irmãos, eu já chorei muito. Muito por decepções. Muito por trabalhar na igreja e as pessoas às vezes te criticarem por trás. Armações. Vocês conhecem muita coisa. Quanto mais vivemos na igreja, mais sabemos que essa igreja ela é divina e humana. Divina e humana. Ela tem um toque do humano. Mas isso não pode me atrapalhar de ver o divino. Isso não pode me atrapalhar de me entregar de corpo e alma a esse divino. Ele quer guiar você. Eu queria fazer um convite para você. Agora é o seguinte: não faça isso com tua família. Não funciona. Não tente fazer agora com um casal, não funciona. Não tente o pai fazer pelo filho, nem o filho pelo pai, não funciona. O que eu vou te convidar a fazer agora é uma coisa individual. Individual.
quando você for cantar essa música, fale com teu Deus. Ele deu uma promessa, que quando alguém abrisse o coração para invocá-lo, ele estaria presente. Se você puder, feche os teus olhos. Faça a tua oração. Chame o teu Deus e fale: Senhor, eu preciso sentir. Eu preciso sentir que eu posso contar contigo. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você deve fazer nada. Eu não estou falando que é para você abandonar teu trabalho. Eu não estou falando que é para você mudar de emprego. Eu não estou falando aqui que você tem que sair daqui e mudar completamente a tua vida. Não siga o Marcos, porque o Marcos não segue o próprio Marcos. Eu não me sigo. Eu estava conversando com as pessoas ali fora, e aí eu disse para ele que eu venho com um sermão, mas eu permito que Deus pregue, eu permito que Deus fale, e tenho ilustrações hoje que eu não tinha programado. O sermão foi mudado, porque eu preciso ouvir, eu preciso ser guiado. A essência do cristianismo é essa: sentir. Eu quero te convidar agora. Esqueça todo mundo ao seu redor e cante, fale com o seu Deus. Sinta. Se você quiser ficar em pé, fique. Se quiser ficar sentado, fique. Agora não me interessa do jeito que você vai ficar. Tem gente que tem crianças, tem gente que está. Fique do jeito que você acha melhor. Eu só queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o seu Deus. Vamos cantar? Vamos nos encontrar com Ele? Evoque o teu Deus agora. Sinta-o, porque Ele se faz presente. Deus faz bem.
é que a gente não precisa ouvir muita coisa. Não precisa pregar. Quando Deus se faz presente, as pessoas sabem. Quando a pessoa precisa de Deus, Ele se apresenta. Agora, irmãos, não é para glorificar o homem. Não é. Sabe por que Deus se apresenta? Porque Ele te ama de uma forma incondicional. Independente do que você seja, independente do que você faz, Ele te ama e vai estar do teu lado até o fim. Sabe, muita gente me criticou quando eu fui dar o testemunho falando que no período que eu estava passando por grandes provas, até por questões financeiras, devendo tudo, algumas pessoas me criticavam falando bem assim: não pagava as dívidas, mas estava pregando. Elas não sabiam como me fez bem poder pregar o Evangelho quando me sentia não preparado para fazer aquilo. Eles não sabiam como Deus atua. Sabe por que aquilo foi bom para mim? Porque eu pude aprender que Deus movimenta os corações de quem está com problemas. Deus não te chamou para cá porque você é perfeito. Ele vai te dar a perfeição. E no céu você não terá nenhum problema. Hoje você vai passar por dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades emocionais, mentais, problemas de relacionamento. Irmãos, é às vezes um inferno. É ruim, dói. Mas sabe o que eu aprendi? Eu lembro de uma história que o homem era muito rico e perdeu tudo. E aí ele, aonde ele tinha muito dinheiro, ele passou agora a viver naquela vila. Ele era dono de muitas terras. E ele foi ser o ferreiro daquela cidadezinha, daquele vilarejo. E um grande amigo dele, cheio de dinheiro, mas não era cristão, foi visitá-lo. Virou para ele e falou assim: mas você perdeu tudo e ainda continua sendo cristão? Abandona teu Deus, rapaz, não venha comigo. E ele virou para aquele homem e disse assim: eu estou aprendendo mais hoje do que antes. Porque quando eu coloco o ferro lá e ele fica vermelho, eu tiro e dou umas pancadas. Aí eu jogo ele dentro da água e ele chega a gritar. Depois eu tiro de novo e coloco no fogo. Ele fica vermelho de novo. Eu trago, dou umas marteladas e coloco na água. E o homem falou assim: e daí? Ele falou assim: no final desse processo, eu pego ferro e sei se eu posso colocar a minha vida nas mãos desse ferro. E vejo se esse ferro não presta. E o homem olhou para ele e falou assim: sabe o que eu estou pedindo agora para Deus? Para que no final dessa provação Ele possa confiar em mim. A aprovação sempre é, irmãos, para Deus mostrar para todo o universo que Ele confia em você. E todos aqueles que venceram, Deus usou os homens que venceram os problemas do passado para mostrar para todo o universo, dos anjos caídos e não caídos, que Ele confiou naqueles homens. Deus colocou na mão de Jó, na mão dos homens aqui na terra, a honra do seu nome. Deus chama hoje você e te chama de cristão e coloca nas tuas mãos a honra dele. Você já parou para pensar nisso? Você prega o evangelho que ele veio, morreu e falou assim: ó, está aqui. Agora as pessoas vão confiar nesse evangelho porque elas vão olhar para você e vão falar bem assim: esse negócio funciona, essas pessoas são felizes, essas pessoas têm famílias bonitas, essas pessoas podem ser diferentes. Não foram dadas isso aos anjos, foi dado isso a nós, seres humanos. Lembre-se que Deus confiou o mais importante que Ele tem para você. O mais importante. Confie o que você tem a Ele. Vai ter uma música agora para nós encerrarmos.
No final eu queria orar contigo, mas eu queria orar entregando as nossas vidas nas mãos dele. Nós possamos sair daqui confiantes que ele pode fazer.